Olá, turmas! Estamos de volta e vocês estão aqui comigo, o professor Kim Raoni, de Educação Física. E eu estou trazendo para vocês a nossa aula de número 12, Objeto do Conhecimento, Influências do Contexto Social que dificultam a vivência de práticas corporais, lutas voltadas ao bem-estar, à saúde e ao lazer. Ressignificações das práticas corporais, lutas, difundidas na mídia informativa, a partir de questões políticas, sociais, culturais, autobiográficas, comportamentais, cotidianas, fisiológicas e anatômicas do corpo. Detalhamento: lutas do contexto comunitário e regional, aspectos culturais e principais fundamentos. É isso aí, pessoal. Vamos então, venham comigo e vamos aprender um pouco mais sobre a educação física. Tudo bem, gente? Então, nesta aula, eu inicio aqui, nesse cenário incrível aqui, que é onde é disputada uma luta muito tradicional lá no Japão. Alguém sabe qual é? Sabe qual é este tipo de cenário aqui? Quem falou aí que é o sumô acertou, gente. Então, aqui é a arena específica de onde é feita a luta do sumô, né? Então, percebo que é um lugar bastante tradicional ainda, conservando a forma como ele é praticado até os dias de hoje, desde muito tempo atrás. Então, esse tipo de chão aqui, com essa terra, né? Isso daqui é praticado assim há muito, muito tempo. É a maneira como os antigos lutadores de sumô, eles praticavam, disputavam, né, as suas lutas. E é nesse contexto aqui, nesse contexto assim, ao mesmo tempo de competição, de luta, mas também trazendo o sagrado, né, o misterioso, é que eu trago para vocês uma introdução às lutas de contato físico. Então, as lutas de pequena distância, como a gente vai ver aqui na cartela, elas envolvem muito contato corporal, técnicas de desequilíbrio, imobilização e projeção. São práticas que exigem disciplina, respeito e consciência corporal, além de trazerem forte valor cultural. Então, gente, na aula passada, nós falamos sobre a divisão das lutas quanto à distância, e nós vimos que podem ter lutas de longa distância, que são aquelas sem contato físico nenhum, utilizando para isso alguns implementos, algumas armas, né, para atingir o oponente. Tem as lutas de média distância, que são aquelas que vão ter um certo contato físico, mantendo ainda assim uma distância entre os lutadores, para isso utilizando os segmentos do corpo, como braços e pernas. E tem as lutas de curta distância, que vão utilizar alto contato físico por meio de imobilizações, projeções, agarre, né? Então, essas daí são lutas que vão ter muito contato físico, que são aquelas que os lutadores eles se atracam, né, e vão para o chão, tentam derrubar o outro, certo? Então, essas são as de curta distância. E é neste grupo aqui que nós vamos estar principalmente focando esta aula, tá bom? Então, essas lutas, como a gente vai ver na cartela que a gente estava vendo anteriormente, vamos lá retornar para ela, né? Então, elas são lutas que vão ter um alto contato físico, vão utilizar fundamentos, vamos lá para a cartela anterior, né? Então, elas utilizam muito fundamento de desequilíbrio, certo? Projeção, tá bom? Então, elas vão visar principalmente esses elementos para vencer, para concluir a disputa. Na cartela anterior mesmo, vamos lá, isso, na introdução, então elas vão utilizar desequilíbrio, imobilização e projeção.
Então, essa é a finalidade, o objetivo principal para as lutas de contato físico, de alto contato físico, que são as lutas de pequena distância, né, de curta distância. Então, elas vão ter como objetivo principal ou fazer com que o adversário caia de costas no chão, né, ou seja, desequilíbrio, ou então finalizar com uma imobilização de forma que o adversário não consiga sair, né, não consiga se mover, fique completamente imóvel durante um determinado tempo, ou então que você consiga projetar ele, ou seja, derrubar ele por meio de uma projeção. Então, essas vão ser as principais finalidades das lutas de contato físico, certo? E aí, dentro desse universo, nós temos algumas lutas que vão ser mais célebres, né, nesse grupo de alto contato físico. Uma delas é o judô. Então, vamos ver aí um pouquinho sobre a sua origem e os fundamentos também do judô. O judô nasceu no Japão, criado por Jigoro Kano, e valoriza princípios como respeito mútuo e eficiência. É uma luta pedagógica que ensina disciplina e autocontrole, sendo praticada em todo o mundo. Então, gente, ainda sobre a origem do judô, a gente precisa entender o seguinte: no Japão haviam vários estilos de luta com contato físico, certo? Não era somente um tipo. Aquilo que eles chamavam de jiu-jitsu, na verdade, era um conjunto de estilos diferentes de artes marciais, tá? Então, toda forma de luta que empregava o corpo para subjugar o adversário era conhecido como jiu-jitsu. Então, eles descendiam, principalmente, né, os guerreiros, os professores de artes marciais lá do Japão antigo, descendiam ou tinham conhecimentos das lutas, da forma de lutar dos samurais, né, dos antigos samurais, que era feita por meio da espada, mas numa situação em que houvesse o desarme do guerreiro, era necessário, então, utilizar o corpo para se defender e neutralizar o ataque. Então, havia então muitos estilos que trabalhavam essa habilidade de usar o corpo para guerrear, para lutar e também se defender. Então, essas escolas, elas tinham a denominação de jiu-jitsu, tá? Então, tudo era jiu-jitsu, não existia somente uma forma de jiu-jitsu. Haviam vários tipos e, geralmente, os alunos, eles faziam o quê? Eles aprendiam um pouco de cada estilo, né? Ia para lá para um estilo, aprendia, depois ia para outro, aí se especializava e ia cada vez mais colecionando. Quanto mais rica era a pessoa, né? Quanto mais, se ela fosse descendente de uma pessoa muito rica lá do Japão, ela tinha a possibilidade de aprender várias escolas. Então, ia dependendo da situação social e econômica da pessoa, né? Então, geralmente, essas pessoas, elas iam aprendendo assim, em várias escolas e depois elas escolhiam uma para seguir a vida toda, né? Naquele estilo lá que ela mais gostava ou achava mais eficiente. E foi nesse contexto que, então, o Jigoro Kano, ele decidiu, né, ele também aprendeu vários estilos de jiu-jitsu e ele resolveu pegar todo esse conhecimento e compilar em um só, né, transformar em uma coisa só, eliminando aqueles que ele achasse assim que fosse mais violentos, que fossem mais perigosos e deixando aqueles que fossem principalmente mais acessíveis para todas as pessoas, incluindo crianças, mulheres, idosos, de forma que todos pudessem praticar. Então, ele teve essa grande sacada assim, de
reunir tudinho, e aí ele criou uma coisa só que ele chamou de judô, né? O caminho o caminho suave, certo? O que antes era jiu-jitsu, né? Arte suave, ele transformou num caminho suave, ou seja, numa coisa que a pessoa pudesse levar para a sua vida toda, no seu caminho, ou seja, no seu cotidiano. Então, com isso, essa arte marcial, ela poderia ser competitiva, poderia virar um esporte onde as pessoas pudessem competir sem necessariamente levar o outro à morte, né? Poderia subjugar o outro apenas para ganhar uma medalha, ganhar o troféu, ganhar aquela competição, né? Poderia ser ensinada nas escolas, que foi o que aconteceu. Hoje em dia o judô ele é uma disciplina obrigatória nas escolas japonesas. Então, ele teve essa grande sacada de transformar algo que era antes utilizado para guerrear, para matar, né? E aí ele transformou em algo que se tornou pedagógico, que trouxesse valores, bons valores para as pessoas, que pudessem fazer elas se desenvolverem e se tornarem pessoas melhores, né? Olha só que incrível. E então foi nesse contexto que surgiu o judô. Então, os princípios do judô são a postura correta, chamada shizentai, a pegada firme no kimono, chamada kumikata, o desequilíbrio do adversário, chamado de kuzushi, as projeções, chamadas de nagewaza, e as quedas seguras, chamadas de ukemi. Então, esses são os principais princípios, né? O judoca, que é o nome do praticante de judô, ele tem que ter uma postura correta. Para quê? Para poder manter-se com o máximo de equilíbrio possível. Quando você tendo uma postura correta por meio de uma base bem boa, ou seja, uma posição dos pés bem firmes, então fica muito mais difícil do adversário conseguir lhe derrubar. Então, para isso, você precisa ter um controle do corpo, do seu próprio centro, de gravidade, entender o posicionamento correto dos pés. Então, isso é uma boa postura. É coisa que muita gente, quem não conhece, não faz ideia do quanto que isso é importante. Então, para isso, o judô ele ajuda a desenvolver. Outros fundamentos dele também é a questão da pegada no kimono, né? A pegada firme no kimono, ela vai praticamente impedir o movimento do adversário. Então, você sabendo fazer a pegada correta, você impede que ele também tenha uma pegada em você, mantendo uma certa distância e preparando para a aplicação da técnica que vai derrubar ele. O outro princípio que nós temos no judô é o desequilíbrio do adversário, né? Uma palavra que eles chamam de kuzushi. O kuzushi não se trata somente de desequilibrar o adversário, mas sim de tirá-lo do seu centro de gravidade sem que você perca o seu. Então, desequilibrar o adversário não é simplesmente usar a sua força física para isso. É entender o mecanismo de como aproveitar o balanço do adversário para fazer com que ele caia sobre o seu próprio movimento. Então, isso é kuzushi. É você conseguir entrar no centro de gravidade dele, impedindo com que ele faça um equilíbrio, né? Uma boa base. As projeções é um conjunto de técnicas, né? O nagewaza é um conjunto de técnicas que vão possibilitar que você derrube o adversário, projetando ele, praticamente arrancando ele do chão e jogando-o contra o chão. As quedas seguras também é um princípio importantíssimo, gente, e é talvez o primeiro deles, na verdade. Porque o ukemi, que são as quedas, todo praticante, quando inicia, ele primeiro aprende o ukemi, aprende a cair em segurança. Porque se ele não fizer isso, e for partir logo para as técnicas, quando fizerem alguma técnica nele, ele pode se machucar gravemente.
Então, saber cair de forma segura é um dos primeiros princípios do judô, porque as quedas com projeção, elas são muito brutas, são firmes, são muito fortes. Imagina você sendo projetado, né? Alguém pegando você pela gola e levantando, fazendo você cair, dando um giro no ar e caindo de costas cheia no chão. Se você não souber fazer uma queda segura, você vai bater muito forte as costas, vai sentir uma falta de ar muito grande, uma dor muito grande nas costas, né? Então, é por isso que tem que ter um conhecimento de como cair de forma segura. E isso é passado por meio dos treinos de judô, ok? Muito bem, então, diante desses princípios, e aproveitando também deles, é que a gente pode também fazer algumas experiências no nosso ambiente escolar. Então, a gente fazer atividades que trabalhem essa questão da postura, questão de pegada na manga, de desequilíbrio e também de queda, né? Desde que você tenha um espaço, por exemplo, se você tiver um colchão velho, pode colocar e experimentar cair, rolar, né, para você ir perdendo esse medo, sabendo como cair de forma segura, tá? Então, são princípios que a gente pode fazer em jogos de combate. Não precisa necessariamente você entrar lá numa academia de judô para aprender somente alguns desses princípios. Você mesmo pode praticar aí por meio de jogos de combate. Então, por exemplo, aquela brincadeira que nós vimos na aula passada de 2 a 2, né? Cada um segurando um pedaço de um pano ou então de um saco plástico, e aí você levanta uma perna, fica se equilibrando numa perna só, e aí tenta derrubar o outro puxando pela ponta do pano. Então, isso daí é uma forma de você trabalhar o princípio do desequilíbrio, certo? Outra brincadeira também é você segurar 2 a 2, segura pela manga do outro, e aí tenta ver quem consegue derrubar o outro, fazendo sair de um círculo desenhado no chão, riscado no chão, por exemplo. Então, existem várias formas de trabalhar esses princípios, tá bom? E aí nós vamos ver agora um vídeo que mostra aí as técnicas básicas do judô. Acompanhe. Tudo bem, então essas duas técnicas básicas, elas podem ser treinadas, né? Vocês acabaram de ver e de repente vocês podem treinar um pouquinho também. Por exemplo, essa última técnica dá para ser feita, né? Se o colega que estiver derrubando também ajudar a segurar um pouquinho para não cair muito rápido no chão. Então é algo que dá para trabalhar um pouquinho na sala de aula, né? Se você tiver um colchão velho, melhor ainda. Vamos avançar e vamos ver outra luta, também de curta distância, que é o sumô. O sumô é uma luta de tradição japonesa. É uma luta bem tradicional no Japão, realizado em um círculo chamado do-ryo. O objetivo é retirar o adversário da área ou fazê-lo tocar o solo com qualquer parte do corpo além dos pés. É marcado por rituais e respeito. Então, aí na imagem a gente observa os lutadores de sumô naquela arena que eu falei para vocês, que mostrei logo no início, né? Então, essa área ela é toda coberta de uma areia tipo pissarra, e isso daí remonta à forma deles praticarem de muitos séculos atrás, tá? O sumô é uma luta tradicional que remonta a séculos, ela vem de séculos atrás lá no Japão, desde o Japão feudal. E o objetivo do sumô é
o adversário tentar empurrar o outro ou derrubá-lo, né, de forma que ou ele caia no chão, se desequilibre, mesmo colocando só uma mão no chão, ou caia com a costa, caia de alguma forma, né? Se ele cair, perder o equilíbrio, perdeu. Ou fazer com que ele saia da área do círculo, chamada do-ryo, né? Se você conseguir empurrar o adversário e o pé dele tocar fora do círculo, também perdeu. Então existem essas duas formas de ganhar numa luta do sumô. É uma luta agarrada, eles não utilizam chute, soco propriamente, mas vale de vez em quando uns tapas, né? Uns golpes utilizados com a mão aberta, às vezes para empurrar o adversário, às vezes escapa também umas patadas, assim, uns tapas, né? Que pega às vezes no rosto do adversário. Não pode ser feito de uma forma assim, realmente com a intenção de bater, né? Ele é geralmente utilizado com uma intenção de empurrar o adversário, de afastar ele ou de tirar os braços dele para não agarrar, né? Mas, vez ou outra, os lutadores se aproveitam para também dar umas patadas assim no rosto do adversário, que parecendo assim que escapa, né? E isso daí ajuda a dar uma certa vantagem, tá bom? Então tem que ter essa sutileza. Mas na realidade, dentro da regra, não é permitido utilizar golpes, né, com as mãos ou com os pés. Os princípios do sumô são os seguintes: postura baixa e firme. Então eles trabalham muito essa questão da postura baixa. A base deles é bem aberta, então para isso eles treinam constantemente até a fadiga, agachamento, fortalecimento das pernas, das coxas, né? Então todos os dias eles fazem treinamento de perna, treinamento de agachamento, por isso que eles, apesar de serem obesos assim, mas eles também demonstram ter muita musculatura, porque eles trabalham bastante exercícios com força, às vezes força com pesos, mas também com utilização do próprio corpo, né, fazendo principalmente exercícios de agachamento, porque a postura de luta deles é bem baixa, para garantir assim uma grande estabilidade. Com isso, então, eles se tornam muito difíceis de serem derrubados. Uma pessoa qualquer não consegue derrubá-lo facilmente. Outro princípio é empurrões e deslocamentos. Então, saber empurrar, né? Empurrar utilizando o seu corpo todo, força, deslocar utilizando o seu corpo e o corpo do adversário, né? Isso daí é outro princípio do sumô. O uso da força corporal para desequilibrar. Então, eles utilizam muita força, então por isso mesmo que eles são muito fortes, muito musculosos. Eles fazem também exercícios de força, de levantamento de peso constantemente, que é para trabalhar bastante essa musculatura e terem condições de desequilibrar o oponente. E o ritual de entrada e saída do círculo como parte cultural. Isso daí é um elemento muito principal do sumô, porque ele ainda agrega características tradicionais que são desde muito tempo, tempos antigos, né? E eles mantêm até os dias de hoje. Então, é aquela forma de se vestir bem típica, né? Com aquela tanga, o coque do cabelo também tem um significado por trás daquilo. Eles, enquanto são lutadores, eles utilizam aquele penteado com o coque, né? Os cabelos bem compridos. Quando o lutador ele se aposenta, aí ritualmente eles fazem um corte do cabelo dele, né, um corte daquele coque, e aí então ali é simbolizado o fim da carreira dele na luta do sumô. O terreno onde eles lutam é tradicional também. O início da luta é marcado todo por um ritual em que se joga sal no terreno de luta
porque isso remonta a crenças religiosas, né, shintoístas, que é uma relacionada à cultura, à religião lá do Japão, né? Então, tudo isso são partes essenciais e partes tradicionais do sumô. Agora a gente vai ver por meio do vídeo como que a gente também pode praticar um pouquinho desses princípios no nosso contexto. Vejamos aí. Muito bem, gente. Então, aí uma forma da gente trabalhar o sumô no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no ambiente escolar. Agora vamos sair um pouquinho desse contexto do Japão, vamos entrar um pouco já no contexto mais ocidental, que é a luta livre. A luta livre que é um esporte olímpico, uma modalidade olímpica, que utiliza técnicas de agarramento, quedas e imobilizações. O objetivo é controlar o adversário e somar pontos por ações técnicas, sempre respeitando regras de segurança. Então, a luta livre, ao contrário da luta greco-romana, ela pode ser aplicada em todo o corpo. A luta greco-romana, você só pode aplicar técnicas da cintura para cima. Já na luta livre, você também pode aplicar técnicas da cintura para baixo. Por exemplo, pode prender as pernas do adversário, puxar a perna, pode fazer rasteiras, né? Então você pode utilizar vários elementos que façam com que o adversário se desequilibre e caia de costa no chão, que é um dos objetivos da luta livre. E os princípios da luta livre incluem pegada nos braços, troncos ou pernas, projeções rápidas, imobilizações no solo, estratégias de ataque e defesa em curta distância. Então, aqui um vídeo que vai mostrar para vocês um pouco de uma técnica básica da luta livre. Muito bem, aí então um exemplozinho de uma técnica que pode ser trabalhada na luta livre. E agora vamos para o universo aqui do Brasil, né? O nosso contexto, também temos artes marciais, lutas muito interessantes, e uma delas é o Ruca-Ruca, que é uma tradição indígena amazônica. É uma prática corporal dos povos indígenas do Xingu, realizada em contextos festivos. Dois lutadores se enfrentam em posição agachada, buscando desequilibrar o adversário e derrubá-lo no chão. É símbolo de identidade cultural, gente. Olha só, isso daí é muito próprio da cultura desses povos indígenas do Xingu. Eles utilizam o Ruca-Ruca como uma forma de reverenciar os antepassados mortos, de festejar. Então, tem todo esse contexto cultural e identitário na prática do Ruca-Ruca. E os seus princípios incluem postura agachada e firme, pegada nos braços ou tronco, desequilíbrio rápido do adversário e valorização da força e da destreza corporal. Então, são elementos que a gente pode estar buscando trabalhar em jogos de combate. E uma forma é por meio dessas técnicas básicas que nós vamos demonstrar aqui no vídeo para vocês.
bem, então esse giro, né, entre os lutadores é algo que faz parte, é característico da luta. Uma prática do Ruka-Ruka precisa ter esses elementos para ser relacionado com esses princípios da luta tradicional, tá bom? Muito bem, e assim a gente pode fazer uma síntese pedagógica e adaptação escolar dessas lutas, né? Essas lutas elas podem ser adaptadas para a escola com práticas seguras, simulações de pegadas, exercícios de desequilíbrio, jogos de oposição sem contato brusco. O objetivo é vivenciar fundamentos técnicos e culturais, promovendo respeito, inclusão e cidadania. Então é isso que eu espero que vocês também pratiquem, vivenciem com segurança um pouquinho desses fundamentos das lutas que nós passamos para vocês. Obrigado pela atenção de todos e a gente vai ficando por aqui.